O ar tinha um perfume doce e enjoativo, um misto de terra úmida e pétalas recém-abertas. O cheiro das flores no cemitério São Bartolomeu era tão intenso que parecia vivo, pulsante, como se alimentasse de algo além do solo. Eu sentia isso desde que pus os pés ali, e quanto mais caminhava entre os túmulos, mais essa sensação se tornava insuportável. Não havia uma única flor murcha ali. As rosas, os lírios, as margaridas, todas se erguiam em seus caules com um frescor impossível. Algumas lápides estavam cobertas por trepadeiras floridas, mas não havia sinal de ervas daninhas. A vegetação crescia apenas onde deveria, obediente a uma ordem invisível. Dizem que São Bartolomeu é um cemitério vivo, um lugar que desafia o tempo e a decomposição. Os moradores da cidade falam disso com orgulho, mas evitam entrar depois do pôr do sol. As histórias variam. Alguns dizem que as flores não são naturais, que se movem sozinhas à noite. Outros juram que há sombras entre os mausoléus, figuras que ninguém consegue ver diretamente, mas que estão sempre ali, observando. Eu estava ali para desvendar a verdade. Como jornalista, já havia investigado boatos estranhos antes, mas este era diferente. Havia algo de errado na forma como o solo parecia respirável demais, na forma como o vento sussurrava entre as lápides, carregando palavras que não se formavam por completo. Quanto mais me aprofundava nos corredores de pedra, mais forte era a impressão de que algo se escondia sob os túmulos, algo que sustentava essa beleza mórbida. E então vi. Uma das lápides estava rachada, como se algo tivesse pressionado de dentro para fora. Ao redor, flores demais. Pétalas brancas caídas no chão, formando um círculo perfeito. Um estremecimento percorreu minha espinha. A sensação de ser observado ficou insuportável. O ar parecia mais denso, mais espesso, e a fragrância doce das flores começou a sufocar. Eu tentei afastar a sensação de inquietação racionalizando. A rachadura na lápide podia ser apenas o resultado de anos de erosão. Mas algo dentro de mim se recusava a aceitar essa explicação. Ajoelhei-me diante do túmulo, tentando ler a inscrição desgastada na pedra. O nome estava quase ilegível, consumido pelo tempo ou por algo mais insidioso. Passei os dedos sobre as letras gravadas, sentindo um arrepio gelado correr pelo meu braço. As pétalas espalhadas no chão pareciam mais numerosas do que antes, como se tivessem se acumulado num piscar de olhos. Um barulho baixo e arrastado interrompeu meus pensamentos. Olhei ao redor, tentando identificar a origem do som, mas o cemitério estava vazio. Mesmo assim, a sensação de estar sendo observado aumentava, como se incontáveis olhos invisíveis se fixassem em mim, julgando minha presença. A ideia de sair dali atravessou minha mente, mas minha curiosidade foi mais forte. Com cautela, toquei uma das pétalas brancas no chão. Ela parecia fresca, macia, mas quando a virei entre os dedos, percebi algo que me fez recuar de imediato. Havia sangue no verso da pétala. Meu coração disparou. Levantei-me rápido demais, sentindo o desequilíbrio. O barulho voltou, agora mais alto, mais próximo. Um som de algo se mexendo sob a terra. O chão sob meus pés parecia tremer levemente, como se algo respirasse ali embaixo. A rachadura na lápide se alargou diante dos meus olhos. E então, no silêncio absoluto da noite, eu ouvi um sussurro. Baixo, quase imperceptível, mas inconfundível. Volte! As flores ao meu redor estremeceram. Meu corpo ficou rígido. O sussurro parecia ter se infiltrado direto na minha mente, gélido e vazio. Eu queria correr, mas minhas pernas não obedeciam. O chão sob meus pés pulsava, como se estivesse vivo. A rachadura na lápide se expandia centímetro por centímetro, rangendo como ossos se partindo. De repente, um estalo seco ecoou pelo cemitério. Algo emergiu da fenda. Era uma raiz. Não uma raiz qualquer, ela se contorcia, movia-se com intenção, deslizando pela superfície da lápide como dedos esqueléticos. Mais e mais delas começaram a surgir, finas e retorcidas, rastejando pelo solo em minha direção. Recuei, tentando me afastar, mas tropecei e caí sobre um túmulo próximo. A terra ali parecia quente demais, pulsante. Tentei me levantar, mas outro som me paralisou. Um gemido abafado, vindo de baixo do solo. O barulho era úmido, como carne se retorcendo na terra. E então, com um estrondo surdo, a lápide se rompeu de vez. O que saiu de dentro era impossível. Um corpo. Mas não um cadáver comum, suas carnes estavam entrelaçadas com as raízes negras, sua pele pálida perfurada por espinhos finos. Os olhos estavam abertos, leitosos,
sem alma, mas os lábios se moveram num sussurro impossível. Mais um. As raízes se estenderam em minha direção como garras, tentando me agarrar. O cheiro das flores ficou insuportável, metálico, podre. Eu me joguei para trás, minhas mãos afundando no solo úmido. Mais gemidos surgiram ao meu redor. As flores balançavam violentamente, como se algo subterrâneo estivesse tentando emergir de todos os lados. E então percebi. Os túmulos estavam vivos. Algo ali embaixo se alimentava, crescendo, se fortalecendo. O segredo daquele cemitério não eram as flores. Era o que as flores escondiam. E eu não deveria estar ali. Minha mente gritava para eu correr, mas meu corpo permanecia paralisado. O ser diante de mim, ou o que restava dele, continuava se erguendo da terra, seus membros enroscados em raízes pulsantes. Seus olhos vazios pareciam me enxergar, mesmo sem pupilas. As flores ao redor tremiam violentamente, derramando pétalas pelo ar, um espetáculo macabro de beleza e podridão. O cheiro doce agora era nauseante. Minha respiração estava errática quando percebi algo ainda pior. Os túmulos ao meu redor estavam se abrindo. Não de forma explosiva ou sobrenatural, mas lenta e deliberada, como se estivessem sendo desenterrados por dentro. E então, no meio do horror, uma lembrança me atingiu. Eu havia lido algo sobre o fundador do cemitério, um homem chamado Tomás Vilar. Os registros históricos diziam que ele fundou São Bartolomeu no século XIX e que, de alguma forma, os corpos enterrados ali jamais se deterioravam completamente. Muitos viam isso como um milagre, mas havia rumores, sussurros entre os mais velhos da cidade, de que Vilar não era um benfeitor, e sim um homem obcecado pela eternidade. Ele queria a imortalidade. E para isso, ele fez um pacto. As palavras do sussurro que ouvi voltaram à minha mente. Mais um. As flores não eram um milagre. Elas eram um aviso. Um subproduto de algo enterrado bem mais fundo do que qualquer um imaginava. São Bartolomeu não era apenas um cemitério. Era um campo de cultivo. A terra se alimentava dos mortos, mas não os consumia completamente. Mantinha-os, usava-os, fazia deles parte do próprio solo. Cada túmulo era uma oferenda ao pacto feito há mais de um século. E agora, eu fazia parte disso. As raízes se aproximavam, contorcendo-se como serpentes famintas. A coisa diante de mim abriu a boca numa expressão retorcida, e um novo sussurro escapou de sua garganta. Você veio na hora certa. O solo sob meus pés se partiu. E eu comecei a afundar. Me debati, tentando desesperadamente me agarrar a algo, mas o solo abaixo de mim não era mais sólido. Era como um leito de raízes famintas, puxando-me para as entranhas da terra. Minhas unhas cravaram-se na borda de um túmulo próximo, mas a pedra era escorregadia, coberta por uma fina camada de umidade. Os gemidos aumentaram. Ao redor, os túmulos continuavam se abrindo, e figuras contorcidas emergiam deles. Eram os mortos, mas não como deveriam ser, não podres, não esqueletos silenciosos, mas criaturas fundidas ao próprio cemitério. Seus corpos eram envoltos em raízes, suas peles perfuradas por espinhos que sangravam uma seiva escura. Seus olhos estavam sempre abertos, encarando o nada, como se ainda pudessem ver o mundo acima. Tentei me impulsionar para fora, mas algo prendeu meu tornozelo. Uma raiz grossa, apertando como uma mão viva. A voz do ser diante de mim tornou-se mais clara, mais terrível. O ciclo continua. O jardim precisa ser alimentado. O cemitério inteiro parecia respirar. As flores tremulavam em um ritmo irregular, seus caules envergando para mim, como se me sentissem ali. Meu peito se contraiu num terror absoluto. Era esse o segredo. A beleza mórbida das flores não era natural. Elas não eram apenas ornamentais, nem um milagre. Elas eram resultado do pacto, o pacto que exigia sacrifícios constantes para manter o cemitério vivo, florescendo, enganando os vivos para que admirassem sua beleza sem perceber o horror que crescia debaixo deles. Tomás Vilar tinha conseguido sua imortalidade, mas não da forma que esperavam. O cemitério era sua criação, sua oferenda eterna. E ele ainda estava lá. Eu senti antes mesmo de vê-lo. A terra ao fundo do buraco se abriu, e algo começou a emergir. Não era um homem. Não mais. Era uma coisa imensa, formada por incontáveis corpos entrelaçados, suas bocas abertas num coro silencioso de agonia. Pedaços de rostos podiam ser vistos na carne retorcida, olhos fixos em nada, membros contorcidos e incorporados às raízes do cemitério. E no centro daquela abominação, um rosto se destacava. Tomás Vilar. Seus olhos estavam vivos. E ele estava sorrindo.
Minha mente se quebrou. Gritei, me debati, arranhei a terra em vão. Mas era tarde. As raízes apertaram. A última coisa que vi antes de ser engolido foi o céu escurecendo acima de mim, coberto por pétalas brancas caindo suavemente como neve. O cemitério precisava florescer. E agora, eu faria parte dele. A chuva martelava o chão em golpes pesados, afogando a terra em pequenas poças que refletiam o brilho pálido dos relâmpagos. O vento uivava entre as lápides, fazendo as árvores mortas rangerem como se quisessem desenterrar suas raízes. Meg estava só. Ou, pelo menos, assim pensava. O portão de ferro se fechará atrás dela com um estrondo, selando-a dentro daquele labirinto de pedra e sombras. O ar estava carregado com o cheiro úmido da terra remexida e um aroma metálico que não conseguia identificar. Seus passos eram incertos, afundando levemente na lama enquanto tentava encontrar uma saída. Mas tudo parecia igual. Túmulos sem nome, estátuas corroídas pelo tempo, inscrições apagadas como se o próprio tempo quisesse apagar os vestígios daqueles que ali descansavam. Foi quando notou a figura parada adiante. Alta, imóvel, à margem do caminho de pedras rachadas. A chuva não parecia tocá-la. Apenas uma silhueta escura contra o brilho esverdeado de um mausoléu ao fundo. Meg sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha, como se algo dentro dela reconhecesse aquela presença antes mesmo que sua mente pudesse processá-la. Então, ele se moveu. Lentamente, como se os próprios ossos protestassem contra o movimento. O homem emergiu das sombras, e a cada passo a distância entre eles parecia se dissolver em um piscar de olhos. Quando finalmente parou diante dela, Meg viu seu rosto, ou, melhor, a ausência dele. Pois não era uma face comum. Era uma máscara de carne enrugada e olhos fundos demais para refletir em luz. Ele ergueu uma mão esquelética e apontou para um túmulo próximo. As letras na lápide pareciam se rearranjar à medida que os olhos de Meg tentavam focar nelas. Seu próprio nome estava gravado ali. E, abaixo dele, uma data que não reconhecia. O sangue gelou em suas veias. A chuva continuava a cair, pesada, mas o som parecia distante, abafado como se estivesse submersa. Os dedos de Meg se fecharam em punhos trêmulos ao encarar aquela lápide, o nome gravado nela como uma sentença inevitável. A data abaixo de seu nome era um vazio na memória. O ano parecia recente demais, e a estranheza daquilo a corroía de dentro para fora. Ela tentou se afastar, os pés tropeçando na lama encharcada, mas o guardião ainda estava ali, imóvel, como se fizesse parte da paisagem. Seus olhos, ou o que restava deles, pareciam devorá-la, sugando seu fôlego, sua lucidez. Sem saber o porquê, Meg sentiu-se compelida a tocar a lápide. O granito estava gelado sob seus dedos, e no instante em que sua pele encontrou a superfície áspera, um choque atravessou seu corpo. Um clarão. Uma lembrança. A luz de um farol. Pneus deslizando no asfalto molhado. Um som de vidro estilhaçando, o impacto seco e brutal de algo contra seu peito. A sensação de estar sendo puxada para longe, para um lugar sem forma, sem tempo. Ela arfou e recuou, cambaleando como se houvesse recebido um golpe. Seu coração martelava frenético dentro do peito. O guardião continuava ali, sua presença impregnada na noite como um vulto da própria tempestade. Ele se virou lentamente e apontou para um outro caminho entre os túmulos. A tempestade rugiu ao redor deles, e Meg entendeu o que aquilo significava. Ela teria que seguir. E, a cada túmulo, um novo fragmento de sua vida perdida lhe seria revelado. O vento sibilava entre as lápides, carregando um lamento que se dissolvia na escuridão. A chuva encharcava suas roupas, tornando cada passo pesado, como se o próprio solo tentasse segurá-la ali. Mas Meg não conseguia desviar os olhos do guardião. Ele se moveu sem som, deslizando pela trilha lamacenta como se não tocasse o chão. A cada passo que ela dava atrás dele, sentia-se mais fraca, como se algo estivesse sendo arrancado de dentro dela, fio por fio. O cemitério parecia se expandir, os túmulos multiplicando-se, formando corredores cada vez mais estreitos. O ar cheirava a terra úmida, ferro e algo doce, podre. Outro túmulo surgiu diante dela. Pequeno, simples, parcialmente coberto por raízes retorcidas. O guardião parou e apontou, o gesto impassível. Meg hesitou, mas sentiu o mesmo chamado de antes, uma força invisível puxando-a para frente. Seu nome estava ali novamente.
A lápide parecia mais antiga do que a primeira. A data era de anos atrás, muito antes do acidente que vislumbrara. O frio rastejou por sua espinha quando tocou a pedra, e mais uma memória emergiu, dilacerando sua mente. Um hospital. Corredores brancos e frios. O cheiro forte de desinfetante misturado ao suor do medo. Pessoas de rostos borrados ao redor de uma cama. Seu próprio reflexo num vidro, pálido, os olhos fundos, um tubo enfiado na garganta. Um bip intermitente e monótono. Ela estivera ali antes. Mas não conseguia lembrar por quê. A visão se dissipou com a mesma brutalidade com que veio. Meg arfou, caindo de joelhos na lama. O mundo girava ao seu redor. As sombras pareciam se mover como se estivessem vivas. Ela tentou se levantar, mas uma dor aguda atravessou sua cabeça, forçando-a a fechar os olhos. Quando os abriu novamente, o guardião já havia seguido em frente. Outro caminho se estendia à sua frente, mais estreito, mais escuro. Mais um túmulo esperava por ela. O frio parecia vir de dentro dela agora. Um vazio crescente que se alastrava como raízes em sua pele, puxando-a para um lugar onde a lógica e o tempo se despedaçavam. O guardião seguia adiante, sem pressa, sem hesitação. O céu rugia acima, mas a tempestade não o tocava. Suas vestes, manchadas de algo que não era apenas lama, permaneciam imóveis, indiferentes ao vento que rasgava a noite. Meg arrastou-se pelo caminho estreito, onde as lápides pareciam ter sido dispostas de forma caótica, algumas inclinadas, outras rachadas como se algo houvesse saído de dentro delas. O cheiro de terra molhada e flores mortas se misturava ao odor de ferrugem, ferro oxidado, sangue. O guardião parou. Mais uma lápide. Esta era diferente. Não havia seu nome gravado nela. Apenas uma única palavra: mentira. A umidade escorria pelos sulcos profundos das letras, como lágrimas petrificadas. O ar ao redor estava denso, difícil de respirar. Algo estava enterrado ali. Algo que gritava dentro dela, mesmo sem palavras. A hesitação de Meg foi esmagada pelo mesmo impulso inevitável. Ela se ajoelhou, estendendo a mão para tocar a pedra gélida. A memória explodiu. Chuva. A mesma tempestade, as ruas escuras. Mas agora ela não estava no carro. Ela estava na calçada, observando os faróis cortarem a estrada molhada. O veículo deslizava, girava, e então via seu próprio corpo dentro dele. Meg não estava dirigindo. Ela estava do lado de fora. O impacto aconteceu diante de seus olhos. O vidro se estilhaçou, o capô amassou como papel. Um corpo foi lançado contra o asfalto. O sangue se misturou à chuva, escorrendo pela sarjeta. Ela se viu ali. Mas não podia ser ela. A lembrança virou fragmentos cortantes em sua mente. Dor, desorientação, a certeza esmagadora de que algo estava errado. Ela cambaleou para trás, sentindo o mundo girar. As lápides ao redor pareciam se fechar sobre ela. O guardião continuava parado, observando-a. Meg se virou para correr, mas os túmulos agora formavam um labirinto inescapável. O caminho havia desaparecido. Só havia um túmulo à sua frente agora. O último. O mundo ao redor de Meg pulsava como se estivesse vivo. O cemitério não era mais apenas um lugar de descanso dos mortos. Era um organismo, uma criatura que se alimentava de lembranças, mastigando a realidade até reduzi-la a fragmentos irreconhecíveis. Ela se virou, o peito arfando, tentando encontrar uma saída. Mas tudo havia mudado. As lápides estavam mais próximas, esmagando o caminho, inclinando-se como se quisessem sussurrar seus segredos. As árvores, antes distantes, agora se dobravam sobre ela, os galhos retorcidos lembrando mãos secas e nodosas. O guardião permanecia imóvel, sua forma distorcida pela chuva, como uma sombra mal desenhada. E então, o último túmulo surgiu diante dela. Não havia uma lápide. Não havia inscrições. Apenas um buraco escancarado na terra encharcada. Uma cova aberta. E lá dentro, algo a aguardava. Meg não queria olhar. Mas seus olhos foram puxados para o vazio escuro do túmulo, como se algo rastejasse dentro de sua mente, forçando-a a encarar o inevitável. Ela viu. E então soube. A figura deitada ali, imóvel, era ela mesma. Seu próprio corpo jazia dentro da cova, os olhos abertos, vazios, refletindo o brilho esverdeado dos relâmpagos distantes. O rosto estava lívido, mas a boca parecia esboçar algo entre um grito e um sorriso. As mãos estavam crispadas sobre o peito, como se segurassem algo que não deveria ser visto. O tempo desmoronou. As memórias voltaram como um dilúvio.
O hospital, a cama, os tubos. A primeira morte. A segunda. O acidente. O impacto. O corpo na estrada. O reflexo no vidro. Ela não estava dentro do carro, nunca estivera. Ela morreu mais de uma vez. E agora, diante do próprio cadáver, compreendia o motivo. O guardião, silencioso, ergueu a mão e apontou para o buraco escuro da cova. A escolha nunca foi dela. A tempestade rugiu mais alto. A terra se abriu ainda mais. E então, algo puxou Meg para dentro. O vazio da cova era um buraco na própria existência, e Meg caiu sem resistência. Não houve tempo para gritar, para lutar. Apenas o impacto da escuridão engolindo seu corpo. O frio rastejou por sua pele, e a lama úmida parecia se moldar a seus contornos, puxando-a para um abraço sufocante. A cova se fechava ao redor dela. Seus pulmões imploravam por ar, mas não havia mais espaço para respirar. A escuridão era total, esmagadora, e dentro dela, Meg sentiu-se dividida, fragmentada, como se pedaços de sua alma estivessem sendo retirados, um por um, e espalhados por todas as lápides que cruzara. Ela tentou lembrar quem era. Tentou montar as peças que o guardião lhe dera. Mas tudo escorria pelos dedos como areia. A verdade foi sussurrada dentro de sua mente. Ela nunca existiu completamente. Cada uma de suas mortes foi uma possibilidade. Cada lápide, um destino que poderia ter sido o seu. O hospital, o acidente, a noite chuvosa, todos eram caminhos que convergiam para o mesmo ponto. Ela estava destinada a desaparecer. O guardião não era um carcereiro. Ele era um condutor. Um guia pelo emaranhado de destinos que nunca se cumpriram. Meg nunca escaparia do cemitério porque ela era o cemitério. Cada túmulo, cada lápide, cada nome esquecido ao longo das eras, tudo fazia parte dela. Ela não era uma única vida interrompida. Era todas as vidas que nunca chegaram a acontecer. O silêncio tomou conta. A chuva cessou. O vento morreu. E então, o cemitério permaneceu, imóvel, inalterado, esperando pela próxima alma a se perder ali. O guardião, sem pressa, voltou para a escuridão. Para mais relatos assustadores como esse, siga o Caçador de Assombração. Deixe seu like e assista aos outros vídeos no canal. Bons sonhos, caçadores!